Olá, pessoal, tudo bem? Agora que nós já vimos os conceitos de ácido e base definidos por Arrhenius, vamos falar um pouquinho sobre as teorias ácido-base que vieram a partir dele e também sobre o conceito de pH. Quando falamos de teorias ácido-base, nós estamos falando do comportamento ácido-base das substâncias, que foi um comportamento observado durante muito tempo. No entanto, não existiam estudos que explicassem de maneira satisfatória esse fenômeno. Diversos cientistas tentaram formular teorias ácido-base. No entanto, os estudos que receberam a maior atenção foram os estudos de Arrhenius, que nós já falamos anteriormente, e as teorias de Bronsted-Lowry e de Lewis, ambas desenvolvidas em 1923. Uma coisa importante é que essas teorias não se anulam. Na verdade, cada uma delas engloba fenômenos e reações químicas diferentes e podem ser usadas para explicar o conceito de ácidos e bases em diferentes situações. Então, relembrando a teoria de Arrhenius que nós já vimos anteriormente, ácido é toda substância que, em meio aquoso, sofre ionização, liberando como único cátion o íon H+, ou, mais corretamente, o H3O+, que é chamado de íon hidrônio. Então, no processo de ionização, segundo Arrhenius, a água age como reagente para gerar o íon hidrônio a partir do ácido. Já as bases são as substâncias que, em meio aquoso, sofrerão dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila, que é o OH-. Então, nós temos uma base que vai ser dissolvida em água, mas a água não participa da reação, e essa base será separada em um cátion e o ânion hidroxila. A limitação da teoria de Arrhenius é que nós precisamos de água no meio para classificar o que é definido como um ácido e o que é definido como uma base. Em 1923, foi proposta a teoria de Bronsted-Lowry, também chamada de teoria protônica. Essa teoria foi desenvolvida independentemente por dois cientistas que depois tiveram os seus estudos reunidos. A teoria se baseia na transferência de prótons de uma substância para outra, sem necessitar da presença de água. Lembrando que o próton é o íon H+, que é um núcleo do átomo de hidrogênio. Como a teoria de Bronsted-Lowry não associa o comportamento ácido-base a soluções aquosas, ela é mais abrangente que a teoria de Arrhenius. Então, de acordo com Bronsted-Lowry, as definições de ácido e base seriam: ácido é toda espécie química, íon ou molécula, capaz de doar um próton, e base é toda espécie química, íon ou molécula, capaz de receber um próton. A partir dessa teoria, nós temos o conceito de ácidos e bases conjugadas. O HCl, ele é o ácido dessa reação. Ele vai doar o seu próton para a amônia, que é a base da reação. Esse HCl e essa amônia vão gerar os seus respectivos ácidos e bases conjugadas. O NH4+ é o ácido conjugado da amônia, que é o NH3, porque agora ele possui um próton que pode ser doado, e o Cl- é a base conjugada do HCl, porque agora o Cl- é capaz de receber um próton. Então, todo ácido gera uma base conjugada e toda base gera um ácido conjugado. Qual é a limitação dessa teoria? A gente precisa do hidrogênio nas substâncias para que os conceitos sejam aplicados. Também em 1923, nós tivemos a proposta da teoria de Lewis, conhecida também como teoria eletrônica. A teoria de Lewis elimina todas as limitações mencionadas anteriormente, abrangendo qualquer espécie química. No entanto, a teoria de Lewis não invalida a teoria de Bronsted-Lowry, pois todo ácido de Lewis
é, consequentemente, um ácido de Bronsted e toda a base de Lewis é uma base de Bronsted. Isso ocorre porque um próton recebe elétrons, ou seja, um ácido de Lewis pode se unir a um par de elétrons presente em uma base de Lewis. Então, de acordo com Lewis, as definições de ácido e base seriam: ácido é toda espécie química, íon ou molécula que aceita receber um par de elétrons, e base é toda espécie química, íon ou molécula capaz de doar um par de elétrons. Então, aqui temos o exemplo da amônia sendo dissolvida em água. A amônia possui um par de elétrons que pode ser doado para a água. Então, a amônia funciona como a base e a água, como irá receber esse par de elétrons, será o ácido do processo. A amônia, ao doar o seu par de elétrons, recebe o hidrogênio da água, gerando o NH4+, que é o seu ácido conjugado. E a água, ao perder o hidrogênio e receber o par de elétrons, gera o ânion hidroxila, que é a sua base conjugada. Então, neste processo, a água funciona como um ácido de Lewis. Mas ela pode funcionar também como uma base de Lewis, dependendo da reação em que ela se encontra, pois a água possui pares de elétrons livres que podem ser doados também. Nós podemos resumir a abrangência das teorias ácido-base de acordo com este esquema, lembrando que uma teoria não invalida a outra, elas são apenas utilizadas para explicar processos e fenômenos diferentes. Então, aqui nós temos a teoria de Arrhenius, onde a hidroxila é capaz de doar um par de elétrons para o H+. Pela teoria de Bronsted-Lowry, a base, que pode ser uma base qualquer, irá doar o seu par de elétrons para o H+. E na teoria de Lewis, a base, que é uma base qualquer, irá doar o seu par de elétrons para um ácido qualquer. Então, aqui estão representadas as três teorias pelo ponto de vista de doação de par de elétrons e utilizando os íons provenientes da água como exemplo. Nós não podemos falar de teorias ácido-base sem falar do conceito de acidez e de pH. O grau de acidez de uma substância pode ser determinado pela grandeza química, chamada de potencial hidrogênio-iônico, ou simplesmente pH. O pH possui uma escala que varia de 0 a 14, sendo os valores abaixo de 7 característicos de soluções ácidas, os valores acima de 7 característicos de soluções básicas, e no valor 7 nós temos as substâncias ou soluções neutras. Nós temos ainda os chamados indicadores de pH, que são substâncias que irão mudar de cor quando estiverem em contato com soluções ácidas ou alcalinas, indicando um valor ou uma faixa de pH para aquele material. Aqui nós temos a representação da escala de pH com exemplos de algumas substâncias do nosso dia a dia. Então, o ácido clorídrico possui pH próximo de 0. O limão possui pH próximo de 2 e o tomate em torno de 4,5. Então, são substâncias ácidas. O leite possui pH em torno de 6,4, sendo ligeiramente ácido, e a água pura tem pH igual a 7, sendo neutra. O bicarbonato de sódio possui pH 9, já na faixa de pHs básicos. Sabonete, leite de magnésia e água sanitária também são exemplos de substâncias básicas ou alcalinas. E nós temos o NaOH, que é o hidróxido de sódio, com um valor de pH igual a 13, sendo uma substância bem alcalina. Quando um ácido e uma base são misturados, ocorre uma reação entre essas duas espécies, que é o que nós denominamos reação de neutralização. E a reação de neutralização é uma reação que forma um sal. Então, o ácido, ao reagir com uma base, irá formar um sal mais água. Qualquer ácido é capaz de neutralizar qualquer base e vice-versa, o que pode ocorrer
é nós termos uma neutralização total ou parcial, dependendo da fórmula química do ácido e da base. A neutralização total ocorre quando a quantidade de íons H+ no ácido é igual à quantidade de íons hidroxila na base. Então, aqui nós temos o exemplo da reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. O hidrogênio do ácido irá se ligar à hidroxila da base, formando a molécula de água, porque nós teremos HOH, que é a água. Já o íon cloreto e o íon sódio irão se unir para formar a fórmula do sal. E é importante que esses íons permaneçam nas posições originais, ou seja, o sódio, que é o cátion, deve ser escrito na frente também na fórmula do sal. E o Cl, que é o ânion, deve ser escrito na segunda posição na fórmula do sal. Outro exemplo de neutralização total, a reação entre o ácido sulfídrico e o hidróxido de magnésio. Aqui, nós temos 2 hidrogênios no ácido e 2 hidroxilas na base. Então, eu vou formar 2HOH, ou seja, 2 moléculas de água. Já o íon sulfeto e o íon magnésio irão se unir para formar o sulfeto de magnésio, que é o nosso sal. Na neutralização parcial, a quantidade de íons H+ não será igual à quantidade de íons hidroxila. Então, o que irá acontecer? Aqui nós temos o exemplo da reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de potássio. Nós temos 2 hidrogênios no ácido sulfúrico e uma hidroxila no hidróxido de potássio. Então, eu vou conseguir neutralizar somente um hidrogênio do ácido. Por quê? Eu faço a neutralização pela quantidade menor, então eu vou formar uma molécula de água. E o hidrogênio que sobra na molécula de ácido, ele vai estar na fórmula do sal. Então, eu formarei um sal que tem a presença de hidrogênio na sua estrutura, que é o que nós chamamos de um sal ácido. Outro exemplo aqui, reação do ácido nítrico com o hidróxido de cálcio. Neste caso, nós temos um hidrogênio no ácido e 2 hidroxilas na base. Então, da mesma forma, eu vou pela menor quantidade e irei formar somente uma molécula de água. E o meu sal terá uma hidroxila na sua estrutura. Por quê? Porque eu terei o nitrato proveniente do ácido, o cálcio e uma hidroxila provenientes da base. Então, eu terei a formação de um sal que possui hidroxila em sua estrutura e é considerado um sal básico. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!